Beleza, pessoal. Mostrando aqui o botão de resultados, lembrando que esse é o botão mais importante da sua planilha. Resultados atrasados, sinais atrasados. Ponto final. Então vamos dar uma passadinha aqui agora do botãozinho de estatística para ver o que tem aqui. Então aqui o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho aqui o histórico das dezenas mais e menos sorteadas. Então aqui eu tenho aqui a dezena 20 como sendo a dezena mais sorteadas até agora. E tenho aqui a dezena 16 sendo a dezena menos sorteada. O que eu tenho aqui do outro lado? Eu tenho as dezenas mais atrasadas e de maior sequência. Ou seja, ó, a dezena 2 aqui faz 6 concursos que ela está atrasada, que ela não está saindo. Em compensação aqui, ó, a dezena 18 faz 13 concursos que ela está saindo direto. Perfeito? Aqui embaixo aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui as Fibonacci. Então Fibonacci depois eu explico. Eu tenho aqui também múltiplo de 3. Então aqui eu consigo visualizar também aqui a múltiplo de 3. Consigo também visualizar aqui números primos. Então essa aba é mais esses três indicadores, além de histórico de mais atrasadas e menos atrasadas, ok? Depois eu vou entrar um pouco no detalhe. Então eu volto aqui, para voltar menu inicial, sempre aqui esse botãozinho aqui na ponta, perfeito? Aqui o outro padrão pares e ímpares. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os padrões pares e ímpares, qual que é o padrão mais recorrente e o menos recorrente. Aqui também tem uma visão aqui de das top 20, então os últimos concursos, como apareceu o padrão, depois eu vou explicar, e aqui como que tá os três principais padrões, perfeito? Então aqui é um overview rápido, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, moldura e centro, também aqui um menu próprio, deixei aqui também, o pessoal gosta de fazer anotação, pô, o pessoal anota aqui, tá bom? Tenho aqui fechamento de ciclo. Lembra o fechamento de ciclo visual que está lá na aba resultado? Já deixei de propósito lá, porque você já vê o resultado, já vê a sequência de padrão daquele resultado como saiu e se ele já está para fechamento de ciclo. E aqui, além de ter o padrão visual, aqui eu também tenho as estatísticas. Lembra que eu falei do padrão 4? 4 concurso, ele fecha o ciclo? Aqui, ó. É o primeiro. Então, um a cada 3 ciclos, ele vai se renovando. Inclusive, a última vez foi 4. Mas depois eu entro no detalhe aqui. Tenho aqui as repetidas, também as repetidas você tem visualmente lá no menu resultados e aqui o padrão, porque depois vocês vão entender o padrão que estão dentro das estratégias. Aí você vai entender por que faz sentido, tá bom? Aqui também para fazer anotações, importante sempre estar anotando. Cada um tem um tipo de visão. Ah, o padrão é único, mas a visão, a percepção das pessoas é bem individualizada, né? E eu vou passar um pouco aqui para vocês. Tenho aqui por estrutura, o que eu consigo ver? Eu vou entrando aqui, ó, eu vejo, tem gente que é muito visual. Então aqui eu tenho estrutura por linhas, por coluna, por moldura, pares e ímpares. Como que ele se comporta no volante? Porque aqui é o formato do volante. Então eu tento aqui dar liberdade para a pessoa que gosta de fazer suas análises visualmente aqui. Depois eu vou explicar, me aprofundar um pouquinho, mas é uma boa opção também aqui que ninguém tem no mercado. Desculpa aí, é os golpistas, é os caras, tem uns cara fera aí, tem uns sites muito bons, mas igual a planilha aqui, ó, desculpa, mas não tem igual, é exclusiva. E vão me copiar, tenho certeza. Volto aqui, aí tenho aqui os padrões por linhas e colunas, esse daqui é um pouco mais complexo, esse aqui é bem para nível avançado mesmo, mas depois com calma eu vou mostrar aqui o que significa cada um deles. E aqui por último, aqui iniciais e finais é um padrão que eu criei, que eu não vi em nenhum lugar, e depois eu vou explicar que ela faz muito sentido na hora de fazer um desdobramento. Aí vocês vão entender mais ou menos. E aqui em todos os padrões, pessoal, eu sempre deixo aqui, ó, ou um top 10, ou um top 20, aqui para ver os últimos concursos como se comportou os principais padrões e aqui se realmente eles estão mudando ou se são os mesmos padrões. Entenderam? Mas eu vou explicar depois aqui. Voltando aqui, ó. Aí eu tenho mais dois botãozinhos aqui. Eu tenho um de bolão. Então, o pessoal que gosta de fazer um bolão, depois eu vou explicar aqui como preencher aqui o bolão, porque o bolão faz parte da estratégia. Quanto mais pessoas, mais dinheiro, mais chance, menos sorte. É assim que tá no e-book e é assim que funciona mesmo. Tem um cachorrinho aqui que tá meio nervosa, né, filha? Mas vamos seguir aí. Informações. Aqui, principal lugar que você tem que mudar é aqui, ó. Mudou o preço, vamos aqui preencher, se vai para R$ 4, eu pego o volante, eu entro no site e preencho aqui até os 20 números. Por quê? Porque as estratégias, ela já mostra o preço, entendeu? Ah, eu vou jogar quanto e vou gastar quanto. Então, se aqui não tiver atualizado, quando tiver a correção aqui das apostas, você vai estar com o valor furado. Então, aqui é simples, é só atualizar, coisa simples.
Aqui é a média de acerto, também se dá uma atualizada aqui, só digitar aqui. Hoje 11 acertos está pagando R$ 7, 12, 14, 13, 35, 14 em média R$ 2.000. E 15 acertos eu coloquei 1 milhão aqui, mas está dando mais de 1 milhão. E aqui é a tabela de fechamentos e desdobramentos. Entendeu? Então aqui eu peguei ela do próprio site aqui. Então todas as minhas estratégias aqui, tá tudo copiada daqui. Não são todas, peguei as principais, mas estão aqui. E com o passar do tempo, alguém fala, coloca essa estratégia tal lá, tem um pessoal que curte, que eu gosto, eu vou e coloco, entendeu? Nada impede de colocar lá mais uma estratégia. Eu gosto daquelas lá que elas tem as econômicas, tem umas que são mais avançadas aí para quem vai fazer um bolão mais robusto e assim vai. Clico aqui, ó, voltei, ponto. Agora aqui, pessoal, é uma parte muito importante, que são as estratégias. Então eu separei em 3 níveis aqui. Então nível iniciante, então aqui tem um custo menor, mas são apostas boas, excelentes. Nível intermediário, então aqui é um outro tipo de preço e um outro tipo de estratégia. Eu tenho aqui também aqui o nível avançado. Aqui também tem algumas outras estratégias um pouco mais caras e com outros tipos de desdobramentos. Eu tenho aqui o nível bala na agulha, que é o quê? Aqueles que gostam mesmo de fazer bolão, juntar uma galera, entendeu? Aqui, ó, pode ver, são apostas mais caras, porém, né, com uma quantidade de dezenas aqui e umas estratégias aqui de desdobramento bacana. E tem aqui estratégia de seguidores, né? Eu tenho meia dúzia de pessoas do meu canal. Antes de botar a venda, eu testei com eles para ver se a ideia seria boa. E o pessoal gostou muito. Então, eles me deram aqui, me mandaram duas aqui, fechamento com base de erro. Também bem bacaninha, gostei aqui, cara. E é isso aí. Então eu clico aqui, puf, tô numa estratégia. Perfeito? Aqui é o painel das estratégias, é aqui que dá os sinais. Então, um exemplo aqui, ó. Tenho aqui uma. Escolhe suas 18 dezenas. O que quer dizer aqui, ó? Eu vou escolher 18 dezenas e tem uma garantia comprovada. Se as 15 dezenas sorteadas estiver entre as 18, no mínimo, aqui eu faço um bilhete de 13 pontos. Mas aumento muito minha chance de fazer de 14 pontos e 15 pontos. Por ser uma estratégia para iniciante, então aqui é um desdobramento de 13 dezenas. Perfeito? Então aqui a pessoa ela vai gastar pouco, já para sentir, para acompanhando, lendo o e-book, prestando atenção aqui nas aulas, vai começar a montar seus jogos de leves, sem gastar muito, entendeu? E aqui, pessoal, depois eu vou entrar no detalhe, mas aqui que tá os sinais, ó. Aqui são sinais verdadeiros, ó. Entendeu? Aqui, ó, pares e ímpares, aqui. Se meus jogos eles estão dentro dos padrões, depois eu vou explicar com calma, modulo e centro, início e final, top 15, Fibonacci, múltiplo de 3, primos, repetidas, entendeu? Então aqui é o painelzinho dos sinais. Montei meus jogos, pô, eles estão dentro dos sinais. O que são os sinais? Nada mais são dentro dos principais padrões. Se eu fizer um jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pô, eu não vou ganhar nunca. Impossível dar desse jeito. Aqui não, aqui tá dentro dos sinais. Quando você lê o e-book, prestar atenção aqui na aula, meu, você vai virar um especialista. Aqui mostra se eu ganhei ou não, como foi minhas apostas. Aqui no caso aqui eu deixei uma pronta que eu estava montando a aula aqui, ó. No caso aqui, ó, eu consegui fazer 3 de 11 pontos, 2 jogos de 12 pontos, e aqui me garantia 13 pontos se tivesse os 15 números dos meus 18. Ganhei R$ 84. Entendeu? Além disso, pessoal, aqui, ó, aqui tá todos os meus jogos das dezenas. Aqui ele monta o desdobramento automático com base nas 18 dezenas. Aqui ele já me mostra aqui como ele está dentro dos padrões. Então onde está em verdinho aqui é onde está dentro de padrões importantes. Aqui, esse daqui, ó, se saiu, ó, esse daqui eu já poderia anular. Então eu montei meu jogo. Aí eu vi que esse jogo já saiu uma vez e eu tenho história de nunca ter repetido um jogo. Eu tô jogando dinheiro fora. Então aqui, esse aqui eu já tirava do meu jogo. Então eu já consigo te mostrar se aquele jogo já foi sorteado alguma vez. Se em quase 4 mil jogos não houve uma quantidade de 15 dezenas repetidas, por que vai ter agora? Só se, meu, aí fica difícil. Então isso serve para você economizar jogos, entendeu? Ou mudar o número e aqui tem que estar sempre tudo zero. Porque eu já sei que sempre vai vir uma combinação zerada. E aqui, se eu quiser ver os padrões do passado, aqui uma janelinha, como se fosse um retrovisor. Aqui eu estou mostrando esse jogo aqui, ó. O concurso 3074, como foi, aí ele me mostra aqui. Aí conforme eu for passando aqui, ó, conforme eu for passando aqui, ó, vai ver como eles vão mudando. Entendeu? Esse daqui é uma estratégia, mas depois a gente vai entrar aqui em algumas estratégias para você ter uma noção de como se faz uma análise para escolher e montar seu jogo inteligente. Clico aqui, volto para o menu principal. Esse é um overview rápido,
tá? Demorou aqui mais 10 minutos, mas é importante vocês ter a noção aqui e com o tempo vocês vão aprendendo a navegar aqui, ó. Clicou aqui, voltou aqui. Cliquei aqui, li, anotei aqui como que eu vou jogar, volto aqui. Perfeito? É isso aí, pessoal. Agora vamos padrão por padrão mostrar os sinais.